Fala ainda sobre Everton Cebolinha. Existe a chance dele trocar o rubro-negro por um time do Catar? O canal do Nicola traz novidades sobre o tema e fala também sobre a camisa do Flamengo. Há expectativa dentro do Fla de que apenas com patrocínios o rubro-negro possa bater 250 milhões de reais ao fim dessa temporada. Para completar tudo sobre a Barca no Barcelona, as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações, também deixa seu like. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação sobre a campanha histórica do Bayer Leverkusen. Você sabia que o Bayer nunca foi campeão alemão? Clube que vai completar em junho 120 anos de existência, não tem esse título da Bundesliga. As principais conquistas: a segunda divisão em 1979, a Copa da Alemanha em 1993 e a Copa UEFA em 1988. O último título do Bayer Leverkusen há 31 anos. Pois saibam que tudo isso pode acabar nessa atual temporada. O time venceu nessa sexta-feira por 2-1 Mainz e abriu ainda mais vantagem em relação ao Bayern de Munique, são 11 pontos na frente. A diferença é que o Bayern de Munique ainda joga nessa rodada, a diferença pode cair para 8 pontos. De qualquer forma, a campanha do Bayer Leverkusen de Xabi Alonso beira a perfeição. São 33 partidas de invencibilidade na atual temporada, 29 vitórias e 4 empates, 97 gols a favor, 24 gols contra. É óbvio que eu estou contando todas as competições. Nunca na história do futebol alemão um clube havia ficado 33 partidas invictos numa mesma temporada. E você acha que o Leverkusen enfim será campeão alemão nessa temporada ou vai da Bayern de Munique? Use espaço para comentários e avalie, beleza? Bora falar a respeito do Flamengo e da chance de o rubro-negro bater 250 milhões de reais de faturamento apenas com patrocínios em todo o uniforme rubro-negro. Nesse momento, o Flamengo já tem 214 milhões de reais garantidos e esses 214 milhões são fruto, por último, de um acordo com o Kuai, que vai patrocinar a sua marca na manga do uniforme rubro-negro. Os outros contratos com Pixbet, Adidas, Mercado Livre, Assistcard, ABC, TIM e BRB, com detalhe de que o contrato com o BRB no Omoplata se encerra em março, ou seja, o Flamengo vai ter mais 9 meses para ocupar esse espaço, que é dos mais interessantes. A meia do uniforme rubro-negro também está disponível e é com a meia e com o Omoplata que o Flamengo imagina ser capaz de faturar mais 40 milhões de reais ao longo da temporada. Os 210 milhões já são recorde absoluto no futebol da América do Sul. 250 milhões ainda mais. Só a título de comparação, Corinthians e Palmeiras, que são os clubes que mais se aproximam do faturamento do Flamengo, hoje tem bem menos grana. O Corinthians, com algumas propriedades para serem vendidas, gira na casa dos 150 milhões de reais. O Palmeiras, contabilizando todas as propriedades para a Crefisa e para a Fã, e também seu fornecedor de material esportivo, está na casa dos 100 a 110 milhões de reais por temporada. Bora te explicar agora sobre a Barca do Manchester United. O clube tem um novo dono, Jim Ratcliffe, acaba de adquirir o Manchester United, ele comprou um percentual de 27,7%. A partir de agora, as decisões serão dele. E a imprensa na Inglaterra afirma que haverá uma barca grande para a próxima temporada. Essa barca pode contar com até 12 jogadores, incluindo o volante brasileiro Casemiro. Eu já havia contado para vocês que o Casemiro pode se mudar para o Bayern de Munique. Essa opção ou essa mudança teria a ver, inclusive, com a saída do Xabi Alonso, do Bayer Leverkusen para o Bayern de Munique. A barca de atletas no United conta nesse momento, a possibilidade da barca conta nesse momento com os seguintes nomes: Martial, Maguire, Varane, Casemiro, Wan-Bissaka, McTominay, Lindelof, Eriksen, Van de Beek, Pelistri, Sancho e Brandon Williams. E aí, desses atletas, qual você gosta? Use o espaço para comentários e já deixa a sua opinião. Quero falar agora sobre Everton Cebolinha, atacante titular do Flamengo. De acordo com o jornalista Mauro Santana, ele interessa a um clube do Catar. O time que não teve o nome identificado, inclusive, já fez uma oferta de 16 milhões de euros ou 85 milhões de reais. Só para lembrar, ao longo da semana, Marcos Braz e Bruno Spindel chegaram a falar sobre o mercado do Flamengo e admitiram que poderiam receber propostas por atletas do atual elenco. Difícil imaginar que o Flamengo venda o Cebolinha por 16 milhões de euros. Foi basicamente aquilo que
prometeu ser investido quando da compra dele junto ao Benfica. Na oportunidade, o Flamengo desembolsou 13 milhões e meio de euros, mas com algumas cláusulas o negócio pode chegar a esses 16 milhões de euros. Uma das cláusulas é curiosa. O Benfica teria direito a 10% do valor de uma transferência futura ou 1,5 milhão de euros caso o Cebolinha não seja negociado pelo Flamengo até dezembro de 2025. Como o Cebolinha é titular absoluto do time de Tite, cresceu demais de produção desde a chegada do ex-comandante da seleção brasileira. Imagino que esse clube do Catar vai precisar melhorar bastante essa proposta para que o negócio saia. Boa noite, Tite, Matheus, Luana Trindade aqui da Flá TV. Tite, primeiro, claro, parabéns pela vitória. Queria que você comentasse um pouquinho, porque o primeiro tempo foi um jogo muito estudado. O segundo, o Flamengo conseguiu buscar a profundidade, né, nas costas da linha defensiva do Fluminense, saiu com a vitória. E, além da vitória, 8 jogos seguidos sem sofrer gol. Boa noite. Na vida, no esporte, em tudo, o equilíbrio, as pessoas acham que é fácil, é muito difícil. Inclusive porque tem diferentes jogos dentro do mesmo jogo. O primeiro tempo é equilibrado, o segundo a gente teve uma supremacia muito grande e fez merecedor do placar. E quando eu falo de equilíbrio, é uma equipe que faz mais de 2 gols por jogo. E ela é consistente defensivamente. Ela não é boa porque defende e ela não é boa porque ataca. Ela é boa porque ela é equilibrada. Aqui, Tite, Matheus. Tite, hoje nós vimos um gramado aqui do Maracanã melhor, a bola rolou mais rápido, né? E eu te confesso que eu estava muito curioso para ver o jogo. Por quê? Porque o tempo vai passando e aí o que você planeja vai se solidificando. Só que, sem demérito aos outros adversários, faltava para mim pegar uma grande equipe. E o time do Fluminense mesmo reserva é um time de muita qualidade. E eu achei curioso que, apesar de ter feito um primeiro tempo sem tanta intensidade, tudo que você vinha planejando foi executado em termos de posicionamento dos jogadores. E no segundo tempo, o time conseguiu ser bem superior, na minha opinião, ao Fluminense. Você acha que é uma vitória que consagra um modelo de jogo? Uma parte é um processo de consolidação e evolução constante, né? A gente busca isso. Ele foi no jogo de hoje também. Foi, acredito que o primeiro tempo a gente conseguiu manter uma pressão alta em muito momento muito grande. E mesmo quando eles conseguiam romper essa pressão, eles não conseguiam ter uma profundidade muito grande. Então a gente conseguia fazer o controle, baixar ali um pouquinho e ainda assim fazer com que eles não gerassem tantas situações. Porque é uma equipe muito rodada, assim. Eles têm o costume muito de fazer assim. Eles trocaram 4 jogadores da equipe titular deles, mas botaram jogadores de extrema qualidade, Renato Augusto, Douglas Costa, Marlon veio de fora. Então tu tem ainda uma equipe com qualidade, a gente sabia dos problemas que eles poderiam causar. E acredito que a gente, encontrando o time de fazer as pressões e conseguindo organizar também o nosso processo ofensivo, de fazer com que eles saíssem da zona de conforto, também conseguiu gerar superioridade. E o gramado hoje estava muito bom. Muito bom. A gente teve uma reunião também com o pessoal da Greenleaf, que faz aqui o cuidado do gramado, e eles estão fazendo um trabalho muito importante para a gente, não só para esse jogo, mas para a sequência da temporada. Tite, boa noite, Tite, boa noite, Matheus. A gente, durante o jogo, observou o Rossi muitas vezes tentando esticar a bola quando a opção de saída por trás não se apresentava rapidamente, né, quando a marcação estava encaixada ali na saída de bola. Isso me pareceu uma orientação, assim, né, ele não estava tomando aquelas decisões da cabeça. O que você pretendia com isso? Conseguir esse espaço nas costas da zaga do Fluminense adiantada, através das pontas, e no segundo tempo até em algumas oportunidades deu certo. Era isso que você queria? Esse time do Fluminense oferece esse espaço, uma forma de jogar contra esse time que tem um modelo de jogo já tão consolidado e que as pessoas analisam muito naturalmente pelo que eles conquistaram no ano passado? Na inserção da tua pergunta, tu respondeu sim. Sim. E tu tem que estabelecer variações de movimentos. O que a gente era fazendo demais no primeiro tempo em algumas situações. Hoje tu tem... as duas últimas equipes campeãs da Libertadores se enfrentaram. Aí, eu não sei, aí entra Douglas Costas e Renato, 2 jogadores que estavam comigo na seleção. Estavam com um nível muito alto. Então, a qualidade do espetáculo muito alto. John Kennedy,
muito alta. Então, tu tem, por parte das duas equipes, um nível técnico, e que quem vem daqui a pouco não é flamenguista ou não é torcedor do Fluminense, olha o jogo e olha um espetáculo bom, um espetáculo de qualidade. Isso é importante. Quando a defesa... A pergunta é tática, eu vou ter que responder de forma tática. O que nós procuramos fazer quando a bola entrava no Rossi e subia a pressão do adversário? Ele só... Não vai falar muita coisa. Tem mais jogo contra eles no ano. A gente estuda, sempre o adversário que a gente for encontrar pontos que a gente possa explorar. Boa noite, Tite. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Sidão Marinho da Litoral News. Parabéns pelo desempenho de vocês. O Flamengo tem o melhor ataque e a melhor defesa do Campeonato Carioca. Você falou lá no início, na primeira rodada, que os 4 grandes são aqueles que poderiam fazer o campeonato mais equilibrado entre os estaduais como um todo. Qual o sentimento que fica para a comissão técnica de olhar uma rodada antes de acabar a Taça Guanabara e ver que o time já está com 9 dedos na taça? É muito difícil o Flamengo perder a Taça Guanabara e ter esse melhor desempenho tanto no ataque quanto na defesa. Se me permitem, queria que vocês falassem um pouco sobre o Pedro. Ele falou no final do jogo que vai ser pai de gêmeos, tem 9 gols em 9 jogos, é um desempenho excelente. E, querendo ou não, é um dos favoritos para pintar na lista do Dorival na próxima sexta. Você já esteve do outro lado, né, Tite? Sabe como é isso, e o Pedro também tem esse carinho do professor Dorival. Obrigado. Eu começo pelo último. Todos os atletas do Flamengo estão disponíveis para a seleção brasileira. Eu não dou o direito absolutamente nenhum, enquanto técnico, de restringir. Sabe por quê? Porque é uma forma de ascensão profissional, de valorização, de objetivos, de crescimento. Eu não tenho absolutamente esse direito. Que faça a escolha que deva escolher de uma forma mais justa. E me permita estar em confidência, né? O Bruno está balançando a cabeça quando o Van falou assim, ó, eu estou saindo e tal, e uma despedida legal. Ele falou, ó, vou estar com alguns de vocês. Eu falei para ele, leva todo mundo. E estou falando de coração, sim, porque isso é reconhecimento profissional. E o Flamengo dá condições da gente, fora os atletas que forem, a gente ter peças de reposição, ou é garoto que está surgindo, é peças de reposição que são contratadas, porque é a lei do jogo, é assim. A primeira parte, depois tu complementa, eu me expressei mal e tomei pau pra caramba, e justo, porque eu me expressei mal. Quando eu quis falar que o Campeonato Carioca ele era mais difícil, era do momento dos 4 grandes em relação a São Paulo, não no contexto todo. Eu repito isso. E quem me criticou estava absolutamente, porque eu não me expressei. Mas me expressei, sim, em relação aos 4 grandes. Por quê? Porque Flamengo, com grande poderio. Botafogo, que teve na iminência do título e mantendo toda uma estrutura. Fluminense, campeão da Libertadores. E Vasco em ascensão. E no comparativo com aquele momento dos 4 grandes de São Paulo, é mais difícil. Mas também, há algum tempo atrás, quando o Nova Iguaçu começou a fazer uma série de pontos, nós fizemos atenção, gente, nós temos que pontuar, que crescer muito na tabela, porque tem uma equipe aqui que ela está botando pressão. E que daqui a pouco algum grande vai sobrar. Sobrou. Então fica o reconhecimento ao Nova Iguaçu ao trabalho. Complemento, teve um outro item, eu não sei, não lembro. Tite, boa tarde. Igor Siqueira do UOL. Queria fazer 2 questões. Uma, seu planejamento em relação a gerar uma variação do time, considerando a ausência do Gerson aí por conta da cirurgia. A gente sabe, a gente conhece que você gosta não só de ter esse time fechado, né, engrenado, nessa primeira formação, mas também ter uma coisa alternativa, que era, no caso, a variação para o De La Cruz mais aberto. E um segundo, fora Flamengo, mas dentro do futebol. Qual o seu sentimento em relação ao que aconteceu durante a semana, de ver a condenação do Daniel Alves por conta da acusação de estupro que foi imposta para ele lá na Espanha? Igor, eu entendo a tua pergunta.
Eu não posso fazer julgamento quando não tendo todos os fatos e todas as informações verdadeiras a meu respeito. Eu posso falar conceitualmente. Conceitualmente, todo erro deva ser punido. Conceitualmente. Agora, eu não sou julgador e não tenho todos os fatos. Afora que há uma etapa profissional, de um profissional que trabalhou comigo. Agora, existem outras etapas profissionais e pessoais que ele também exerce. E que a essa eu também posso julgar. Eu tenho que ter muito cuidado para jogar com as pessoas. Vou te dizer mais. Não é o fato que agora foi julgado, mas eu vou, e tu estavas presente. Quando eu fui numa entrevista coletiva que houve um problema com o Neymar, foram 24 perguntas, eu tive que responder 18 a respeito de um suposto. E eu disse a mesma coisa para vocês. Eu digo, eu não tenho conhecimento sobre isso aprofundado. Mas quem erra deva ser punido. Foi assim, e é assim que eu aprendi. Foi assim que eu fui educado pelo seu Agenor. Meu pai me educou. Primeiro eu te ensino. O segundo, tu é punido para que tu aprenda. Esse fato eu tenho. A outro, que ele é técnico. A gente tem variações, a gente trabalha variações e opções. E aí, de acordo com a temporada também que for andando, a gente não tem só uma carta na manga. A gente pode usar diversas situações de acordo com o que o jogo pede. Vitor Hugo, a entrada dele foi essa característica. Aí eu trouxe um jogador de articulação meio-campista pelo lado, que arrasta, que tem passe e que tem chegado na frente também, como mais um meio-campista do lado, com essas variações. Tite, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil, parabéns pela vitória. A gente tem visto, né, nos últimos jogos, a equipe que começa, as mexidas que você faz, é um time muito competitivo, com várias opções. Mas ali no sistema defensivo, na zaga, o Davi Luiz hoje ficou de fora, tinha o Fabrício, o Léo, e aí o Cleiton também à disposição. E a gente está vendo o Flamengo no mercado há 2 meses, mais ou menos, tentando a contratação do Léo Ortiz. Desculpa me estender um pouquinho na pergunta, é só para você entender o contexto. E eu lembro que lá em Orlando, você deu uma declaração que você disse o seguinte, contratem bons jogadores. Se for para trazer atletas para se desenvolver aqui, enfim, apostem na base. Eu queria saber de vocês, como é que está essa situação, se é o Léo Ortiz ou ninguém, ou apostar no Cleiton, enfim. Houve essa conversa com a diretoria? Qual foi o consenso de vocês em relação a chegar mais um zagueiro ou não? Não só zagueiro, mas em outras funções, porque existem uma série de jogadores selecionáveis. E o Flamengo tem que ter a responsabilidade de antecipar, e está aí o Bruno, está aí o Luiz, antecipar situações. Por quê? Porque a gente tem que ter jogadores de qualidade e um plantel. Esse é o ônus de uma equipe com o tamanho do Flamengo. Por isso. Dele e de outros, em função disso. Mas é ele ou a base, ou vocês estão abertos a outros atletas na posição? É bom, tem que ser bom. Senão, diz que o mineiro que fala assim, eu brinquei, disse, como é que é? É com os bons que a gente fica melhor. Com os bons que a gente fica melhor. Né? Boa noite, Tite, boa noite, Matheus, parabéns pela vitória de hoje. Bruno Castanha, eu queria saber, primeiro, se o Matheus poderia falar a questão do Gerson, né? Hoje o Fred, né, como dizer que nosso companheiro do GE postou que ele vai precisar, né, de uma cirurgia, qual o tempo, né, que ele possa ficar de fora, se o Flamengo vai buscar alguma reposição nesse período, se vai ser, né, da base, pudesse falar sobre isso. E eu queria falar uma situação do jogo. O Fluminense tem uma forma especial de jogar diferente, concentrando muitos jogadores do lado do campo. E hoje a gente viu, especialmente no primeiro tempo, muita concentração pelo lado do Varela. E o Varela, uma lateral direita do Flamengo, que sempre foi muito contestado, e hoje, na minha avaliação, fez uma grande partida defensivamente, sempre com superioridade numérica ali, muitas das vezes, do lado dele. Eu queria que vocês fizessem também uma avaliação sobre essa evolução do Varela. Obrigado. Da parte do Gerson, acho que quem pode falar melhor é o departamento médico aqui. Eu não quero me colocar à frente dos médicos, do departamento médico, para dar uma informação verdadeira e dos detalhes dela para vocês. Não, prefiro não comentar. É que a gente vai ficar torcendo para a saúde de todo mundo, cara, porque é a coisa que mais está acima de qualquer coisa.
O equilíbrio implacável. Flamengo domina o Fluminense e encaminha título. O Flamengo vive um momento mágico. O rubro-negro venceu o Fluminense por 2-0 e encaminhou o título da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. E não é só a vitória que impressiona. O time de Tite ostenta uma sequência de 8 jogos sem sofrer gols, demonstrando um equilíbrio impecável entre ataque e defesa. Tite reconhece que o primeiro tempo foi equilibrado, mas destaca a supremacia do Flamengo no segundo tempo. Essa supremacia se traduz em números. O Mengão tem uma média de mais de 2 gols por jogo e ainda não foi vazado em jogos oficiais. Para Tite, o segredo do sucesso do Flamengo está no equilíbrio. O time não depende apenas da defesa ou do ataque, mas sim de uma combinação perfeita entre ambos. A busca constante por consolidação e evolução é o que impulsiona o Mengão. Tite detalha a estratégia do Flamengo, que pressionou o Fluminense no primeiro tempo e controlou o jogo no segundo. Ele também reconhece a qualidade dos jogadores do tricolor, mas acredita que a superioridade do Mengão foi evidente. Tite admite que se expressou mal quando comparou o Carioca com o Paulistão. Ele pede desculpas e explica que se referia ao momento dos 4 grandes do Rio de Janeiro em relação aos de São Paulo. No entanto, ele reconhece a força do Carioca e destaca o trabalho do Nova Iguaçu. O Flamengo de Tite é um time implacável. Com um equilíbrio impressionante entre ataque e defesa, o Mengão domina seus adversários e encaminha mais um título para sua galeria de troféus.